de live sobre o quarto artigo do credo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós vamos conversar sobre a morte de Jesus, a nossa salvação e a justificação. Vamos lá. Como eu disse, hoje a live é sobre o quarto artigo do credo, que diz, o credo começa, eu creio, em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E no quarto artigo se diz, creio que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Bem? Então nós vamos conversar hoje sobre a expiação, ou seja, sobre a morte expiatória de Jesus, sobre como a morte de Jesus na cruz foi necessária para a nossa salvação, e vamos falar também sobre a justificação, ou seja, sobre como nós recebemos essa salvação que Cristo conquistou para nós na cruz. E isso é um tema importantíssimo, uma das razões de ser do nosso apostolado, o cardeal Newman, é que nós explicamos o catolicismo para aqueles que são protestantes, nós ajudamos os protestantes a entenderem melhor o catolicismo, nós tentamos promover um diálogo entre católicos e protestantes a respeito da fé, e também, claro, a gente trabalha na acolhida daqueles protestantes que decidem se tornar católicos, dando orientação, acolhendo, ajudando, enfim. E por isso mesmo esse tema é tão importante para nós, porque o tema da justificação, ou o tema da salvação, sobre como Jesus opera, realiza a nossa salvação, já que Ele é o Salvador, e sobre como nós recebemos essa salvação que foi realizada por Jesus na cruz, esse tema esteve no centro da reforma protestante, ou seja, dos debates entre católicos e reformadores, que culminaram aí no surgimento das igrejas protestantes históricas no século XVI. Bem? Então esse tema da salvação, da expiação, da justificação é um tema central, é um tema de imensa importância. Bom, então o credo afirma: Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Na época em que Jesus viveu, o Império Romano matava, crucificava milhares de pessoas. Mas por que essa crucificação, essa morte de Jesus, ela é tão significativa? Ela é tão importante, ela é tão diferente de tantas outras crucificações de homens, mulheres, idosos, crianças que aconteceram naquele período? Porque a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, é algo necessário para a salvação de todos os homens, para a salvação da humanidade. Portanto, a morte de Jesus é uma morte salvadora. Sem a morte de Jesus, não haveria perdão dos nossos pecados. Por isso nós dizemos que ela é uma morte expiatória. Bem? Ou seja, Jesus morreu para expiar, para perdoar, para lavar os nossos pecados. Esse é o sentido, essa foi a razão da morte de Cristo, e foi isso que Cristo realizou quando morre por nós na cruz. Isso tem que ficar muito claro. A pergunta que a gente tem que fazer em seguida é: então, como é que essa morte de Jesus na cruz perdoa os nossos pecados? A Igreja Católica não tem uma resposta dogmática definitiva sobre isso. Talvez algumas pessoas se assustem com isso, mas de fato não tem. Se você for consultar no Catecismo da Igreja Católica, é possível até que você ache as respostas que se encontram ali muito vagas, Mas o fato, gente, é que mais importante do que nós sabermos qual é a explicação precisa que a Igreja Católica dá para a maneira como a morte de Jesus na cruz nos salva e perdoa os nossos pecados, mais importante do que nós sabermos qual é a explicação oferecida pela Igreja, é nós sabermos quais são as explicações que foram rejeitadas pela Igreja Católica, que foram consideradas heréticas ao longo da história. E eu quero chamar a atenção de vocês para duas dessas explicações. A primeira é a ideia da influência moral, ou
seja, como é que a morte de Cristo nos salva e perdoa os nossos pecados? Para alguns teólogos, isso desde séculos, né, desde a Antiguidade, na Idade Média também, e ainda hoje há teólogos que pensam assim, para esses teólogos, a morte de Cristo perdoa os nossos pecados de uma forma subjetiva e não objetiva. Como assim? Quando nós olhamos para Jesus morto na cruz, o nosso coração se compunge, nós ficamos contritos, nós nos arrependemos, porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Então, porque o nosso coração fica compungido, arrependido, nós vamos até Deus, vamos até Cristo arrependidos e pedimos o perdão dele. É só isso. Essa é a visão de alguns teólogos, né? Um grande teólogo da Idade Média, por exemplo, que defendeu isso, Pedro Abelardo. Um outro, que não é bem um teólogo, mas que é um autor cristão muito conhecido, até muito admirado e muito lido até por católicos, que viveu no século XX, C.S. Lewis. Se você lê O Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis vai defender exatamente essa ideia. Como assim? A ideia de que Deus não precisava que Jesus morresse na cruz para perdoar os nossos pecados. Essa é a ideia desses teólogos. Ou seja, Deus pode perdoar os nossos pecados à vontade, não tem problema. Ele não precisava matar Jesus na cruz para perdoar nossos pecados. Ele apenas entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz por nós, para que a gente se compungisse, para que nós ficássemos contritos, para que a morte de Jesus nos tocasse, e tocados emocionalmente pela morte de Jesus, nós tomássemos a decisão de abandonar o pecado e assim, arrependidos, Deus nos perdoa. Essa é a visão desses autores, desses teólogos. E essa visão ela é rejeitada pelo catolicismo. Para o catolicismo é muito claro. Sem a morte de Jesus na cruz, os nossos pecados não teriam sido perdoados. Nós precisávamos de uma salvação objetiva. Ou seja, não basta apenas... não foi apenas para nos tocar, para nos comover que Jesus se deixou pregar na cruz. Não, é porque de fato a morte de Jesus perdoa os nossos pecados. Essa é a visão católica. Espero que esteja claro para vocês que estão ouvindo. Se a explicação não tiver sido boa, se vocês quiserem que eu explique com mais calma, se tiverem alguma dúvida, podem mandar aí nos comentários, tá bem? Então, essa visão de que a morte de Cristo foi apenas uma forma de influenciar moralmente o ser humano para o bem, para o arrependimento, ela é rejeitada pela Igreja Católica. De fato, quando nós olhamos para Cristo crucificado, isso nos compunge, isso nos toca, isso nos leva ao arrependimento, nos leva à contrição, sem sombra de dúvidas. Mas não é só isso, sabe? Não é só algo subjetivo, não é só para nos influenciar para o bem ou para o arrependimento. Não, é muito mais do que isso. A morte de Cristo na cruz, a expiação. Outra doutrina, outra explicação que foi considerada herética e que é rejeitada pela Igreja é a explicação oferecida pelos reformadores protestantes do século XVI. Eles seguiam majoritariamente a ideia da expiação penal ou da substituição penal. Como assim? É a ideia de que quando Jesus estava pregado na cruz, ele sofreu tudo aquilo que todos nós, que toda a humanidade deveria sofrer pelos seus pecados. Isso significa que o sofrimento de Jesus não teria sido apenas um sofrimento físico, mas que na cruz Jesus sentiu, Jesus suportou a mesma dor, a mesma agonia, os mesmos sofrimentos que, por exemplo, as almas condenadas suportam no inferno. Ou seja, ele literalmente sofreu a mesma pena, o mesmo castigo que nós merecemos na cruz. Essa é a explicação dos reformadores. Eu trago como exemplo disso uma citação de João Calvino, retirada das Institutas. Abre aspas. Pouco antes referimos do profeta que foi imposto sobre ele o castigo de nossa paz, que ele foi ferido pelo Pai por causa de nossas transgressões, que foi esmagado por causa de nossas enfermidades. Palavras com as quais significa ter se submetido por fiador
avalista e até mesmo como culpado em lugar dos transgressores, para que pagasse e saudasse todas as penas que deles se deveriam exigir, excetuando apenas isto, que não podia ser retido pelos tormentos da morte. Portanto, nada há de surpreendente em dizer-se que ele desceu às regiões infernais, uma vez que tenha ele sofrido esta morte infligida aos pecadores por um Deus irado. É por demais frívola e até mesmo ridícula a objeção daqueles que dizem que desse modo se transtorna a ordem, porquanto é absurdo que ao sepultamento se ponha o que o precedeu. Pois no credo, onde foram expostas as coisas que Cristo sofreu à vista dos homens, anexa-se apropriadamente aquele julgamento invisível e incompreensível que manteve diante de Deus, para que saibamos que não só o corpo de Cristo foi entregue por preço de redenção, mas houve também um preço maior e mais excelente, a saber que ele sofreu na alma os terríveis tormentos de um homem condenado e perdido. Fecha aspas, palavras de João Calvino. Ou seja, os protestantes defendem precisamente essa ideia de que Cristo suportou os mesmos sofrimentos que as almas condenadas suportam no inferno. Ele sofreu no nosso lugar. Essa ideia ela é rejeitada pela Igreja Católica por uma série de razões, né? Talvez uma das razões principais que nós podemos apontar aqui é o fato de que, se Cristo sofreu no nosso lugar tudo aquilo que nós deveríamos sofrer se fôssemos condenados pelos nossos pecados, então o sofrimento de Cristo na cruz deveria ser eterno, porque a condenação para os pecadores é eterna. Não é assim? Esse é um dos argumentos que nós podemos usar para mostrar que essa explicação dada pelos protestantes é equivocada. Bem? Mas, então, nós já falamos de duas opiniões, de duas explicações que são rejeitadas pela Igreja Católica. Qual é, então, a explicação oferecida pela Igreja Católica? Como eu disse, a Igreja nunca bateu o martelo e definiu com precisão a explicação do porquê ou do como a morte de Jesus na cruz nos salva. No entanto, há duas concepções, há duas doutrinas que estão muito presentes no catolicismo, tanto entre os católicos orientais quanto entre os católicos latinos, né, os católicos ocidentais. Como assim? Entre os orientais se enfatiza muito a ideia de que Cristo morreu na cruz para renovar misticamente a humanidade. Ou seja, tendo morrido na cruz, ou seja, nós que somos batizados, que somos membros do corpo de Cristo, nós nos identificamos com Cristo e nós assim nos tornamos tudo aquilo que Cristo é. Porque Cristo também veio a esse mundo para suportar tudo aquilo que nós suportamos. Então, ao morrer na cruz, Cristo ressuscita e assim ele vence a morte. E, vencendo a morte, Cristo nos faz a todos nós vencedores da morte também. E assim como ele morreu e não foi condenado como os homens pecadores, mas ressuscitou e subiu ao céu, todos nós não receberemos o castigo dos nossos pecados, mas seremos também ressuscitados, glorificados com Cristo e entraremos na vida eterna. Essa é a concepção mais influente entre os cristãos, entre os católicos orientais. E de fato ela não está equivocada. Mas os católicos ocidentais, ou seja, nós, né, que somos católicos e vivemos no Ocidente, temos também uma outra ideia que é muito importante, muito influente, que foi formulada principalmente também por outros teólogos como Santo Tomás de Aquino, São Roberto Bellarmino, mas especialmente foi formulada por Santo Anselmo da Cantuária. Para Santo Anselmo da Cantuária, Cristo de fato nos substituiu na cruz, mas ele não nos substituiu recebendo um castigo ou um tormento no nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz, oferecendo ao Pai
uma obediência perfeita. Como dizem as Escrituras, ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Essa obediência perfeita de Jesus compensa, repara toda a nossa desobediência, o nosso pecado. Entendem? É uma coisa semelhante com o que acontece, por exemplo, para aqueles que são católicos, eles vão entender bem isso, para aquilo que acontece quando nós nos confessamos. Quando nós nos confessamos, o padre nos passa uma penitência, ele nos passa obras de reparação. Ou seja, nós temos que reparar os nossos pecados. Por exemplo, se você roubou uma pessoa, você tem que restituir o preço, o valor, o objeto que você roubou, né? Se você difamou uma pessoa, você tem que reparar aquela difamação que você saiu por aí espalhando a respeito daquela pessoa. E por aí vai. Ou seja, você precisa reparar o mal que foi feito para que você seja perdoado. Isso é uma condição. Da mesma forma, para que nós fôssemos perdoados, foi necessário que Cristo, que alguém pagasse por nós, ou que alguém fizesse algo no nosso lugar, que compensasse, que reparasse todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados, toda a nossa desobediência com a qual nós ofendemos a Deus. Foi isso que Jesus fez, não só na cruz, mas ao longo de toda a sua vida, obedecendo a Deus perfeitamente e obedecendo até a morte e morte de cruz. Na cruz, Jesus, então, ele assume o nosso lugar. Então, de fato, a cruz ela é uma substituição. Ele assume o nosso lugar. Ele assume a nossa culpa. E assumindo a nossa culpa, ele se sente de fato abandonado pelo Pai, como o Evangelho diz, quando ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me desamparastes? Ele se sente abandonado pelo Pai, desamparado pelo Pai, porque o Pai olha para o Cristo crucificado e vê no Cristo as nossas culpas que ele assumiu para si. Portanto, naquele momento, o Pai tem que tratar o seu filho não como o seu filho amado merece ser tratado, mas como nós, pecadores, merecemos ser tratados. Mas naquele momento na cruz, obedecendo ao Pai até a morte e morte na cruz, Cristo oferece ao Pai um sacrifício, uma obediência perfeita, que substitui e repara toda a nossa desobediência, todos os nossos pecados. E assim, Deus pode nos perdoar, porque Cristo já reparou todo o mal, todo o pecado que nós cometemos, toda a ofensa que nós cometemos contra Deus. Então, essa é a concepção teológica católica mais aceita para se explicar como, de que maneira a morte de Cristo na cruz nos salva. Bom, a gente já está caminhando para o final da live, como eu disse, é uma live curta. Outra questão importante que a gente tem que pensar é sobre o problema da justificação. Ou seja, a expiação, como eu disse, a morte expiatória de Cristo na cruz, é a forma como Cristo de fato pagou por todos os nossos pecados e conquistou a salvação, o perdão para nós na cruz. A justificação é a forma como Deus, nosso Senhor, aplica a nós, como cada um de nós toma posse, digamos assim, dessa salvação que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. E a justificação é um dos grandes pontos de divisão, de discordância entre católicos e protestantes. Os protestantes ensinam a doutrina da justificação pela fé somente. Ou seja, a ideia de que nós somos salvos, nós recebemos o perdão dos pecados e a vida eterna apenas pela fé. Por quê? Porque nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos merecer a salvação. Cristo já mereceu a salvação para nós na cruz, no nosso lugar. Essa é a ideia protestante. Na concepção católica, as duas coisas não se separam. Jesus, de fato, merece para nós a salvação, a justificação, mas nós ainda precisamos, com as nossas obras, merecer a vida eterna. Bem? Como é que então a gente explica, como é que o católico harmoniza essas duas coisas? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui, eu acho que a gente precisa voltar lá para o Éden, tá bom? Vamos voltar ao jardim. Ambos,
Católicos e protestantes creem que antes da queda o homem poderia merecer a salvação pelas obras. Todos concordam que antes do pecado, quando Deus criou Adão, antes do pecado, ele poderia, pelas suas obras, merecer a vida eterna. Bom, assim como pelo pecado ele mereceu a condenação e a morte. Todos nós, católicos e protestantes, concordamos nisso. A discordância vai surgir depois da queda. Ou seja, para os protestantes, depois da queda, o homem não pode mais merecer a salvação de forma alguma, porque ele é pecador, então ele precisa que outro, no caso Jesus Cristo, mereça a salvação no lugar dele. Pois bem, cabe aqui uma pergunta que nós católicos podemos fazer para os protestantes. Como o ser humano, antes da queda, mesmo que ele não fosse pecador, como o ser humano podia merecer a vida eterna? Porque a vida eterna é a visão beatífica, é a comunhão perfeitíssima com Deus que nós vamos ter um dia no céu, e também no final dos tempos, na ressurreição da carne, nós vamos ver Deus face a face e vamos ter essa comunhão perfeitíssima com Deus. Ou seja, a vida eterna é o próprio Deus. Merecer a vida eterna é merecer o próprio Deus. Mas Deus é um ser de valor infinito. Como o ser humano, mesmo sem pecado, como o ser humano, mesmo não sendo pecador, pode merecer um Deus de valor, a comunhão, a visão de um Deus de valor infinito. Mesmo sem ser pecador, estou falando do homem antes do pecado. Porque mesmo sem o pecado, o ser humano ainda é uma criatura. Ele ainda é um ser de valor finito. Portanto, ele não pode merecer algo de valor infinito como Deus. Qualquer ato, qualquer ação do ser humano tem um valor finito. Portanto, as obras, os atos humanos não podem, por si só, merecer a vida eterna, não podem, por si só, merecer a visão beatífica. Essa é a concepção católica. Para o protestante, foi só depois do pecado que o homem se tornou incapaz de merecer a salvação, a vida eterna. Para o católico, pela sua própria natureza, portanto, independentemente do pecado, o homem é incapaz de merecer a vida eterna. Logo, se o homem merecia o pecado pelas obras antes da queda, e isso a gente concorda, não há oposição entre uma coisa e outra. Não há por que dizer que se é pela graça, não é pelas obras. Como assim? Para nós católicos, antes da queda, Adão já necessitava da graça de Deus para ser salvo. Sim. Ele não podia merecer, pelas suas obras somente, a vida eterna. Então, Deus, ao criar o homem, coloca o homem no que nós chamamos de um estado de graça, ou seja, numa aliança com Deus, num estado de pacto e de amizade para com Deus. Por quê? Perdão. Porque, veja bem, quando você tem um relacionamento de amizade para com essa pessoa, aquilo que essa pessoa faz para você é recebido por você como um valor maior do que aquilo que uma pessoa completamente desconhecida faz por você na rua, por exemplo. Se uma pessoa de quem você gosta, seu esposo, sua esposa, te dá um copo de água, por exemplo, você recebe isso com muito mais carinho e, portanto, você dá muito mais valor a esse ato do que, por exemplo, quando uma pessoa qualquer da rua te dá um copo de água. Entendem isso? Onde é que eu estou querendo chegar? Embora as nossas obras, por si só, não sejam capazes de merecer a vida eterna, e Adão, antes da queda, por suas obras também não era capaz de merecer a vida eterna, Deus fez um pacto, uma aliança com o homem, e uma promessa de que por aquelas obras
por aqueles méritos, que eram finitos, porque eram méritos humanos, mas por aqueles méritos, mesmo sendo finitos, Deus concederia a vida eterna ao homem. Ou seja, as ações, as obras do ser humano ganham um valor um valor meritório diante de Deus, em virtude não das obras humanas em si, mas da promessa, da graça de Deus, da promessa da graça de Deus, que promete ao homem que se ele se ele praticar as boas obras, se ele obedecer os mandamentos, se ele for fiel a Deus, mesmo que as suas obras por si não sejam capazes de merecer a vida eterna que tem um valor infinito, ainda assim, por graça, Deus vai considerar aqueles méritos humanos e vai conceder a ele a vida eterna. Eu estou recorrendo a Adão para vocês entenderem que isso é um problema que independe do pecado. O homem, antes da queda, merecia a salvação, merecia a vida eterna pelas suas obras, mas não porque as suas obras em si eram capazes de merecer a vida eterna, mas pela graça de Deus. Ou seja, eu estou dizendo isso para vocês entenderem que graça e obras não são compatíveis. Não são incompatíveis. Quando Adão cai no pecado, Adão, nós temos que lembrar, ele é o representante da humanidade diante de Deus. E essa não é uma doutrina da Reforma Protestante, é uma doutrina que já está presente, por exemplo, em Santo Tomás de Aquino, e que é depois melhor trabalhada em São Roberto Bellarmino. Adão, ele foi constituído por Deus como representante da raça humana. Tá? Então, quando Adão cai em pecado, ele merece, portanto, o castigo de Deus. Ele perde essa graça, essa aliança, essa amizade, essa promessa de Deus, de que, pelas suas obras finitas, limitadas, Deus, por um ato de graça, concederia a vida eterna a Adão, e ele passa, então, a merecer a condenação. O pecado de Adão afeta a todos os seus descendentes, tá bem? A todos nós, portanto. Mas nós não somos condenados ao inferno por causa do pecado de Adão. Isso tem que ser entendido. Nós somos condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. Qual é então a consequência que o pecado de Adão tem em nós? A consequência do pecado de Adão em nós é que essa graça, essa amizade com Deus que Adão tinha, e pela qual Adão poderia, e somente nessa graça, nessa amizade, Adão poderia merecer a vida eterna, essa graça que Adão tinha e que ele perdeu no momento em que ele pecou, nós, seus descendentes, também perdemos. Nós já nascemos desprovidos dessa graça. Essa é a consequência do pecado original em nós. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem que o que o representante da raça humana merece para todos os seres humanos da parte de Deus não é a salvação, a vida eterna. O que ele merece é a justificação. E o que é a justificação? A justificação é o estado de graça. É esse estado de amizade, de aliança com Deus. Para os católicos, para todos os cristãos, claro, Cristo é o segundo Adão, portanto ele é o nosso representante diante de Deus, tá? E, portanto, pelos méritos de Cristo, pela sua morte na cruz, os nossos pecados são perdoados, e pelos méritos de Cristo nós passamos a receber de Deus esse estado de graça, tá bem? Ou seja, esse estado no qual nós entramos em aliança com Deus, e por estarmos em aliança com Deus, por sermos amigos de Deus, as nossas obras passam a ter um valor meritório aos olhos de Deus. Para o católico, o representante da raça merece a graça santificante para todos os outros, por meio da qual eles mesmos podem merecer a vida eterna. O que Cristo mereceu para nós na cruz não é a salvação final, a vida eterna. O que Cristo mereceu para nós na cruz foi o estado de graça.
Ou seja, Cristo mereceu para nós que, por meio dos seus méritos, por meio das suas obras e apenas dos méritos de Cristo, nós possamos entrar em aliança com Deus, nesse estado de amizade com Deus, que nós chamamos de estado de graça. Bem? Como nós estamos no estado de graça, assim como Adão estava antes da queda, nós podemos então, com as nossas obras, merecer a vida eterna. É assim que o católico concebe a justificação. A justificação significa que no momento em que eu creio em Cristo, me arrependo dos meus pecados e recebo a graça de Deus nos sacramentos, eu me torno um amigo de Deus. Eu entro em aliança com Deus. Estando em aliança com Deus, eu posso, então, as minhas obras passam a ter, aos olhos de Deus, um valor meritório. E por esses méritos eu posso merecer a vida eterna. E antes que alguém diga, não, então vocês católicos estão dizendo que as obras são suficientes para nos salvar. Não são. Porque se o homem não está em estado de graça, se ele não recebeu a graça de Deus mediante a fé, sim, mas também mediante os sacramentos da igreja, mediante o batismo, mediante a absolvição dos pecados, se o homem ainda não recebeu essa graça nos sacramentos, todas as obras, todas as boas obras que ele pratica, não são suficientes para merecer para ele a vida eterna. As obras dele só passam a ter um valor meritório quando ele já está no estado de graça, que ele recebe quando ele é batizado e quando, ao pecar, ele se arrepende e busca a absolvição sacramental dos seus pecados. Ou seja, justificação para nós católicos é isso. Justificação é nós sermos colocados no estado de graça, e nesse estado de graça as nossas obras passam a ter um valor meritório, e só no estado de graça que elas têm um valor meritório, e assim nós podemos com as obras merecer a vida eterna. Ou seja, a graça de Deus e as obras, elas não se opõem. As duas coisas estão harmonizadas dentro da teologia católica. Portanto, nós dizemos que o mérito de Cristo na cruz é um mérito de perfeita condignidade. Como assim? Cristo mereceu, de fato, para nós a graça, mereceu para nós a reconciliação com Deus, e os méritos de Cristo são infinitos. Os nossos méritos, no entanto, eles são finitos. Porém, quando nós estamos em estado de graça, Deus considera os nossos méritos, que apesar de serem finitos, apesar de serem pequenos, apesar de por si mesmos serem incapazes de merecer a vida eterna, Ele considera esses nossos méritos, e em resposta a esses méritos, a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus, Ele nos concede a vida eterna. Então nós dizemos que nós temos um mérito de condignidade, mas os méritos de Cristo são méritos de perfeita condignidade. Para a gente encerrar, a gente começou a live, a gente começou propriamente a falar, eram umas 19h40. Então, peço a vocês uns 5 minutinhos aqui para encerrar, uma live curta, tá bom? Sendo assim, o que é que nós precisamos fazer para receber essa graça de Deus, mediante a qual nós podemos merecer a vida eterna? Essa graça, a qual, quando nós estamos nesse estado de graça, nós merecemos a vida eterna. O que é que nós podemos então fazer para receber essa graça? O Concílio de Trento, na seção de número 6, no decreto de número 6, a respeito da justificação, ele diz que nós recebemos essa graça nos sacramentos, no sacramento do batismo e no sacramento da reconciliação, do perdão, da absolvição dos pecados. No entanto, antes de nós recebermos os sacramentos, se trata obviamente de um adulto, nós precisamos nos dispor para receber a graça.
Uma pessoa que não está devidamente disposta para receber a graça, ela não será perdoada dos seus pecados e não passará a estar em estado de graça no momento em que ela receber os sacramentos. Na verdade, essa pessoa vai estar profanando o sacramento. Os atos do ser humano, então, para receber essa graça de Deus, esse estado de graça que é a justificação. Primeiro, fé. Ele precisa crer em tudo aquilo que foi revelado por Deus. Precisa crer, portanto, que ele é um pecador, mas que Cristo é o Salvador e que Cristo pode e quer salvá-lo. Segundo, ele precisa ter o temor da justiça de Deus. Terceiro, ele precisa ter a esperança da misericórdia de Deus, porque se ele não tem esperança de que será salvo, ele não vai até o sacramento para receber o perdão dos pecados. Quarto, ele precisa ter um início do amor de Deus, porque ao reconhecer que Deus é misericordioso, ele ama a Deus, ainda que seja inicialmente, quando nós, no início da nossa conversão, um amor puramente interessado, a gente só ama a Deus porque quer ser perdoado dos pecados e não quer ir para o inferno. Mas existe um amor aí, porque nós reconhecemos que Deus é bom e misericordioso. A contrição, que é o arrependimento dos pecados, a firme decisão, a firme resolução de não pecar mais, e, por último, a resolução de ir receber os sacramentos, porque é no sacramento do batismo e no sacramento da absolvição dos pecados que nós recebemos essa graça da justificação. Bem? Então, diferente do que os protestantes dizem, não é pela fé somente. Gente, já estou aqui com quase meia hora de live, mas essa live ela foi apenas uma degustação, tá bem? Eu dei uma aula no canal do YouTube do Apostolado Cardeal Newman, uma aula de 2h30, assim, é um mini curso praticamente sobre esse tema da expiação e da justificação. Ali eu explico, uso referências bíblicas, mostro os documentos da igreja, as declarações do magistério da igreja, uso também ali os textos dos reformadores do século XVI, os protestantes, e ali vocês vão ter conteúdo de sobra para entenderem esse tema, tá bom? O nome dessa aula, vocês entram lá no YouTube, no canal do YouTube do Apostolado Cardeal Newman, vocês encontram aí na bios do nosso Instagram. Vocês apertam o link, vão direto para o YouTube, para o nosso canal no YouTube, e lá vocês procuram o vídeo Projeto Leipzig, Expiação e Justificação. Bom, lá vocês vão ter esse assunto muito mais bem elaborado e dissecado. Aqui realmente a gente tem pouco tempo, é uma live curta, como o título diz, então a gente não pode exaurir esse assunto aqui. Tanto é que aqui eu não me detive muito em mostrar biblicamente por que é que a doutrina católica está correta. Eu só realmente expus a doutrina católica e a diferença dela para com a doutrina protestante. Tá bem? Então, gente, obrigado por terem me acompanhado até aqui. Obrigado por terem tido saco para me acompanhar até aqui. Amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário, a gente vai ter outra live sobre o 5º artigo do credo. Bem, então não deixem de acompanhar também a nossa live, que amanhã não vai ser comigo, vai ser com outra pessoa, certo? Então, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e rezem pelo nosso apostolado.